Bem-vindos, alunos da terceira série do ensino médio, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 38 de História. Antes de mais nada, não esqueça de, depois de assistir a aula, fazer as suas atividades, postar as atividades no Classroom, porque elas também contam a sua presença. E se você assiste pela TV, não se esqueça de levar as atividades até a sua escola. Para a aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte, vamos entender o significado de populismo e da redemocratização do Brasil após o período do governo Vargas, dentro do governo do general Eurico Gaspar Dutra. Entendemos assim, da seguinte maneira, nós tivemos um período aí longo de governo de um único presidente, o Vargas, que começa a governar através de um golpe que chamamos de Revolução de 30, onde ele depõe um presidente, ele impede a posse de um outro, e termina no governo numa ditadura realmente descarada que chamamos de ditadura do Estado Novo. Após esse período, nós vamos ter eleições novamente para presidente, uma nova Constituição mais democrática, de caráter liberal, e esse período da história do Brasil, isso vai se estender aí até os governos militares, quando em 64 o Brasil novamente vive um outro golpe e um novo rompimento no nosso regime democrático, ok? Então guarde assim esse sentido geral. Nós temos aí uma primeira república, um período de ditadura varguista, um período de redemocratização caracterizado pelo populismo, que nós logo vamos falar, e depois aí esse período chamado da ditadura militar, ok? Então vamos adiante. Para retomarmos os conteúdos que nós já vimos, o professor chama a atenção para o seguinte. Por favor, nas aulas anteriores, nós tratamos especificamente do período da Guerra Fria e vimos um contexto internacional. Vimos algumas revoluções, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, Vimos guerras importantes, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia. E agora voltamos à história do Brasil. Então não se perca. O professor comentou há pouco essa linha desde a proclamação da República até os governos militares. Por isso agora, quando falamos de redemocratização do Vargas, não se esqueça, de redemocratização do governo do Dutra, não se esqueça que estamos saindo do governo do Vargas. Então nós retornamos a nossa linha do tempo para 1945, quando o Vargas renuncia ao governo, ele renuncia em outubro, e logo em dezembro já tem eleições, quando é eleito o presidente Dutra, ok? Então, você tem a história do Brasil, que segue aí até a Segunda Guerra Mundial, termina o governo do Vargas, e nós temos eleições novamente, voltamos aí ao regime democrático. Para retomarmos esses conteúdos que tínhamos analisado, o professor lembra então, o Vargas é dividido basicamente em governo provisório, quando ele assume e inutiliza a Constituição anterior, porque ele não é eleito, um governo constitucional de 34 até 37, onde ele, desgostoso com a Constituição, ele rasga a Constituição que ele mesmo havia proposto e em 37 ele impõe uma nova Constituição, que chamamos aí de ditadura do Estado Novo, que vai até 45, quando ele renuncia, ok? Dentro desse contexto brasileiro, nós temos no mundo a Guerra Fria, como o professor comentou. A Guerra Fria e a ordem mundial bipolar. As disputas ideológicas entre bloco capitalista e bloco socialista, elas continuam acontecendo. E no governo Dutra, no governo Vargas e nos próximos, o Juscelino, o João Goulart, o Jânio Quadros, todos esses próximos presidentes, até os militares, estão inseridos e vão sofrer também, assim, os ecos da Guerra Fria que está acontecendo ainda até os anos 90 em contexto internacional. Para retomar, você anote, por favor, no seu caderno as respostas para as seguintes lacunas. Quais são os blocos ideológicos liderados por Estados Unidos e União Soviética durante a chamada Guerra Fria? Escreva o nome dos dois blocos. O nome da ditadura de Vargas entre 1937 e 1945. Em terceiro lugar, os países vencedores na Segunda Guerra, ao lado dos quais o Brasil lutou, como nós chamamos esse grupo de países que venceram a Segunda Guerra. E por último, o nome do ditador soviético, cujo pacto com Hitler foi rompido em 41. Ele governa a União Soviética até 1953. Portanto, ele era o presidente, ele era governante da União Soviética durante o período que nós vamos analisar da história do Brasil nesta aula de hoje, ok? Vamos dar um tempinho aí para você responder, já voltamos com as respostas.
Ok? Fez a atividade, vamos corrigir? As respostas para o nosso quiz são: capitalista e socialista é o nome dos blocos ideológicos liderados por Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Estado Novo é o nome que damos à ditadura de Vargas entre 37 e 45. Aliados é o nome que nós damos para os países que se uniram e foram vencedores na Segunda Guerra. O Brasil lutou ao lado dos aliados. E Joseph Stalin é o nome do ditador soviético que fez o pacto Ribbentrop-Molotov com Hitler. Esse pacto foi rompido em 41 quando Hitler tenta invadir a União Soviética, né? E o Stalin, como o professor lembrava, é um líder importante porque durante o seu governo é que vai se desenrolar essa história brasileira que vamos analisar aí do período do Dutra, ok? Então, adiante. Nessa aula nós vamos estudar o populismo, é um conceito bastante caro à sociologia, o professor já comenta isso. Vamos analisar a redemocratização do Brasil, depois do período do Vargas, e também o governo do general Dutra. A princípio, o populismo pode ser definido, como fez o professor Francisco Vefort, como o próprio Estado que se coloca através do líder, em contato direto com indivíduos reunidos na massa. Nesse sentido, a massa se volta para o Estado e espera dele o sol ou a chuva, ou seja, entrega-se de mãos atadas aos interesses dominantes. O mais importante aqui do conceito do professor Vefort, que o professor quer lembrar, é o seguinte: o populismo se caracteriza por um pulo que o governante dá sobre as instituições democráticas. Nós vivemos no Brasil e era assim uma democracia representativa. Era assim também. A democracia representativa, você se recorde. Foco no Enem, né? Você se recorda que lá na Grécia Antiga a democracia era direta. A democracia ateniense se dava por meio daqueles que eram considerados cidadãos, que se reuniam e tomavam as decisões sobre a polis. Isso de maneira direta. As decisões eram tomadas por aqueles que representavam o próprio povo, mas eram eles o próprio povo. Os outros, lembram-se que as mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos, né? Então todo o povo se reunia, democracia direta. No Brasil, é claro, com a complexificação das sociedades, nós passamos a ter a democracia representativa. Você tem uma instância entre o povo e as decisões que são tomadas. O povo elege alguns representantes e esses representantes tomam as decisões, fazem as leis, administram o país. Sim, essa é uma característica das democracias representativas. O regime populista ignora, ou pelo menos tenta ultrapassar, as instituições representativas para fazer um contato direto, nós dizemos carismático, entre o líder e a massa da população, entre o líder e os liderados. Lá vamos analisar um pouquinho mais esses aspectos quando tratarmos do Dutra. Vejam aqui, o populismo se caracteriza por um certo autoritarismo paternalista. Como o professor comentava, sem a mediação das instituições, o líder acaba sendo o representante do povo em sua pessoa. Alguns exageros até de alguns desses líderes, não só no Brasil, fora do país temos outros líderes que são chamados também populistas. Perón, aqui na Argentina, vamos analisar com mais cuidado depois, mas esses líderes chegam aos exageros de se identificar com a própria classe trabalhadora. A luta entre classes sociais, ela acaba se diluindo, porque você tem alguém no governo que representa a própria classe que era oprimida. Se dilui o poder dos movimentos sociais, junto com essa perda de poder das instituições. Esse é um aspecto negativo. Veja, esses líderes chamados carismáticos, eles se identificam com o pai como o pai dos pobres, vocês já viram isso quando trataram do Vargas, o protetor dos trabalhadores, o propiciador das conquistas sociais ou o doador dos direitos políticos. O problema aqui está no seguinte: quando você tem alguém que se caracteriza como aquele que permite ao povo ter direitos, dá a impressão de que o direito não é uma conquista popular, mas que é uma doação que veio de cima para baixo, sim? Então, acaba ficando parecendo um governo tipo monarquias absolutistas, em que é a vontade do rei que garante direitos. Mas não. Sabemos que não é assim. Nós evoluímos nas reflexões com relação à representatividade e aprendemos que direitos são conquistas. E quando o povo para de lutar, esses direitos são retirados. Como nós vimos, por exemplo, durante o primeiro governo Vargas, em que a liberdade de expressão foi bastante lesada. Ok?
Então esse é o aspecto mais importante. Aqui você tem uma imagem clássica do populismo, uma cartilha feita para crianças, né? Do tempo já do Estado Novo, mostrando aí o Getúlio Vargas sorridente, com crianças felizes, né? Bem típico do populismo essa estetização do poder, essa estetização do governante. A partir disso, façamos a primeira atividade. Diz o seguinte: é o próprio Estado colocando-se através do líder em contato direto com os indivíduos reunidos na massa. A massa se volta para o Estado e espera dele o sol ou a chuva. Esse texto de Francisco Verfort, letra A, caracteriza o poder oligárquico da República Velha. B, faz considerações sobre o coronelismo no Brasil. C, caracteriza a política brasileira pós-64. Ou D, trata do populismo no Brasil. Logo voltamos com a correção.
Ok? Vamos à correção. A resposta correta para essa questão proposta pela FUVEST é a letra D, trata do populismo no Brasil. Bom, o governo Dutra. Então, veja o seguinte, o governo Dutra segue a ditadura Vargas, né? Vargas renuncia em 45, ainda em dezembro de 45 são feitas novas eleições e o Dutra vence. Mas o professor quer lembrar o seguinte antes do governo Dutra. O Vargas perdeu eleições, deixou o governo, perde o poder, mas ele não se retira da política. Vai para São Borja, no Rio Grande do Sul, onde ele tinha fazenda, e lá na sua base eleitoral, naquele mesmo ano, ele se elege senador pelo Rio Grande do Sul. Vargas, então, continua tendo essa ligação com o governo central no Rio de Janeiro, com o governo federal no Rio de Janeiro. Ele não é nem punido pelas arbitrariedades do Estado Novo, ele não é punido pela censura, pelas perseguições, não há nenhuma investigação judicial, ele não responde a nenhum processo, nem devido aos massacres ocorridos durante a Revolução Constitucionalista de 1932, que você já estudou. Ou seja, o Vargas não perde nenhum dos seus direitos políticos e não é lesado como cidadão, portanto, concorre a novas eleições, e isso vai ser importante para entendermos a sua volta ao poder. Vargas não deixa, nesse período do Dutra, então, a política, e ele também não deixa suas pretensões de retomar o poder. Como ele dizia, voltarei nos braços do povo, né? Ou seja, por via eleitoral. Não se esqueça, o Vargas ele teve uma eleição indireta, né? Ele nunca foi eleito diretamente. Esses 15 anos de governo, o povo não votou diretamente no Vargas. Uma característica do populismo também, esse desprezo pelas instituições, esse desprezo pela ordem legal. Bom, vamos ao Dutra. General Eurico Gaspar Dutra tinha sido ministro da guerra de Vargas. Então você entende aí quando o professor diz que o Vargas, de fato, não deixou o seu contato com a política federal. Eleito pelo PSD, o Partido Social Democrático. Aqui nessa imagem, você tem aí uma foto oficial, né, do Dutra como presidente e três aspectos do governo dele que são bastante frequentes no Enem. A Constituição de 1946, o alinhamento ao bloco capitalista e o Plano SAL-T, saúde, alimentação, transporte e energia. Tá? Vamos tratar em particular de cada um desses pontos. Deixando aí o Dutra de lado, vamos analisar o contexto político. Nós temos três partidos mais fortes, tá? Existem outros, sim. Você pode consultar o seu material didático, você pode consultar o Trilhas da Aprendizagem, que é produzido pela Secretaria de Educação. Você pode fazer o download do PDF, vai estar lá os outros partidos e o contexto, ok? No Trilhas da Aprendizagem. Mas aqui o professor vai lembrar para a aula três partidos fundamentais. O PSD, Partido Social Democrático, que é o partido que elegeu o Dutra. Sim? Esse partido foi formado por antigos interventores do Estado Novo, também tinha uma ligação com o Getúlio Vargas. E desse partido, dois nomes são importantes, o Juscelino Kubitschek e o Tancredo Neves. Os dois serão eleitos presidentes, tá? Mas em especial o Juscelino, que a gente chama de JK. Então guarde o nome. PSD, o nome forte aqui, o JK. E do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi criado pelo próprio Vargas, você tem também dois nomes importantes. O Leonel Brizola, foi um político muito importante até durante o período da ditadura militar, vamos falar bastante do Brizola, e o João Goulart, que também vai ser presidente. Então, daqui o professor quer que se lembre de dois nomes. Do PSD, o Juscelino Kubitschek, e do PTB, o João Goulart, que vão delinear aí os próximos rumos, né, da nossa política até os governos militares. Okay? Adiante, nessa imagem você tem um antigetulista, aí a oposição da UDN, é o principal partido, chamada União Democrática Nacional, pregava um liberalismo econômico, e a figura principal era esse jornalista Carlos Lacerda. Na imagem você tem ele à direita, de óculos ali, encarando a câmera. Ele tinha um jornal, vamos comentar um pouco depois sobre o Tribuna da Imprensa, onde ele fez uma cerrada oposição ao Getúlio Vargas. Vai ser uma figura bastante importante. Por isso o professor traz essa citação dele. Veja bem, ele diz o seguinte: populismo de fundo ditatorial, baseado numa popularidade autêntica, a partir dela, uma programação autoritária. O Getúlio era absolutamente incompatível com um regime democrático.
A frase dele significa oposição, que o professor quer que você se lembre. Tá? Não é uma caracterização do governo do Vargas, é a opinião do jornalista Lacerda, que, como o professor já disse, é de oposição. Mas a frase é bastante forte, né? Você já vê que não há amizades ali entre o Lacerda e o Vargas. Há uma incompatibilidade até religiosa. O Vargas vinha de uma tradição positivista, graças ao seu mentor, o Júlio de Castilhos, lá no Rio Grande do Sul, agnóstico, né, declarado. Já o Carlos Lacerda, que vinha da esquerda, se converte ao catolicismo, faz o casamento no religioso, né? Se une a um grupo de intelectuais católicos bastante importantes no pós-guerra no Brasil, como o jurista Sobral Pinto ou os escritores Alceu de Amoroso Lima e o Gustavo Corsão. Então, era um grupo bastante forte de católicos. Então, veja, você tem aí o Carlos Lacerda, que até por ser convertido, né, tem esse vigor aí da religião bastante forte, havia uma oposição ao Vargas, e o Vargas, cá entre nós, o primeiro filho do Vargas, o filho mais velho, ele batizou de Lutero. Então você tem uma oposição clara também em termos religiosos. E, além do mais, em termos políticos e em termos de interesses políticos. Tudo isso é uma amálgama que vai compor essa oposição que vai ser decisiva para os estertores do governo Vargas, como vamos analisar. Ok, adiante. A Constituição de 46, como o professor havia comentado, de 3 itens fundamentais para entendermos o Dutra, né? Ela é a primeira que analisamos. Uma Constituição liberal, uma Constituição assim que enxugava um pouco o Estado, uma Constituição que chamamos de democrática, porque preservava a divisão dos poderes, restabelecia um mandato presidencial com vice-presidente de 5 anos, sem direito à reeleição. Lembre bem, foco no Enem aqui, né? Olhamos a Constituição de 46 e você vai pensando na de 1934, aquela que o Vargas primeiro propôs e depois rasgou, né? A Constituição de 34 também proibia a reeleição, uma das razões pelas quais o Vargas substitui ela pela de 37. A impossibilidade de reeleição limita o mandato, ou seja, limita o poder do presidente. Sim? Então, essa Constituição de 34, que foi rasgada pelo Vargas, essa ideia da reeleição, ela é retomada agora na de 46. Por isso falamos de redemocratização, entende? Essa circulação, a renovação dos poderes que a Constituição prevê. Bom, além disso, havia o voto secreto para aqueles que são alfabetizados. Aqui um outro ponto bastante importante. Então, não havia reeleição e os analfabetos ainda estão alijados do processo político. Ou seja, aqui mais de 50% da população que não lê e escreve não pode participar do processo eleitoral. Eram considerados inaptos, eram considerados facilmente manipuláveis pelo poder. Por isso, desde o nosso início da República, os analfabetos ainda não participam das eleições. Essa é uma conquista ainda que vai ser feita nos próximos governos do Brasil. Por enquanto ainda não. Mas ainda é mantido aqui o voto feminino. Lembra que é uma conquista do primeiro governo do Vargas, né? Já o Código Eleitoral de 32, a Constituição de 34 que o incorporou e essa de 46 manteve o direito do voto para as mulheres. Por último, o professor analisa na Constituição de 46 o direito de greve. Aqui o professor cita a própria Constituição por um aspecto importante. Veja lá, ela diz, é reconhecido o direito de greve, no seu artigo 158. Quer dizer, o próprio espírito da Constituição, o espírito da letra, reconhecia que a greve é um direito, mas que estava sendo desrespeitado, estava sendo criminalizado. Ou seja, um aspecto importante da Constituição é que ela não estabelece que agora em diante vai haver o direito. Ela reconhece que é uma conquista que já foi feita anteriormente. Você se lembra de já ter estudado no início da República as grandes de 1917, por exemplo, né? O movimento anarco-sindicalista, que por meio de greves estabeleceram os primeiros direitos trabalhistas no Brasil republicano. Então, esse direito ele é reconhecido, isso é bastante importante aí nos termos da lei. Por isso, o professor, nesse próximo slide, retoma esse aspecto da Constituição. O direito de greve era reconhecido, foram anistiados os grevistas do tempo do Estado Novo, que haviam sido punidos, né, com perda de direitos políticos, ou alguns presos, e que o Vargas, na Carta de 37, considerava tanto greve quanto lockout como recursos antissociais, nocivos ao trabalho, nocivos ao capital. Veja o seguinte, aqui nós temos então
um contraponto, né? A história trabalha com mudanças e com permanências. Uma permanência da Constituição, o voto feminino e a exclusão dos analfabetos. Essa é uma permanência. A Constituição de 46 tem uma mudança bastante importante. Com relação ao Vargas, a Constituição de 37, ela reconhece o direito de greve. Essa é uma mudança importante. O Vargas, o professor retoma aqui, porque mesmo sendo considerado um líder populista, né, mesmo se chamando o pai dos pobres, dizia que o lockout, que é uma espécie de greve dos empregadores, né, quando fecha uma fábrica para fazer pressão com o governo, era um ato antissocial que prejudicava o capital. E a greve, por sua vez, que é aquela ausência do trabalho organizada, né, pelos trabalhadores, que se recusam a participar de um processo que ele julga injusto, né, ou para lutar por algum novo direito, o Vargas também considerava isso como algo antissocial, que era lesivo ao trabalho. Essa Constituição de 37, aí, que foi imposta por Vargas, é realmente um aspecto bastante negativo da nossa história. Então, sempre o foco no Enem, né? Guarde aí as mudanças e as permanências, fica mais fácil você se lembrar, em vez de simplesmente decorar uma lista de características da Constituição, ok? Vamos adiante, então, para fechar esse bloco, a atividade número 2, que pede de você o seguinte. As interpretações mais difundidas, embora reconheçam a inequívoca vocação democrática da Constituição de 1946, sublinham suas limitações. Entre as limitações citadas no trecho, é correto identificar: letra A proibição de manifestações de rua. B, a exclusão do direito de voto aos analfabetos. C, a exclusão do voto feminino. Ou D, a manutenção do voto censitário. Já retornamos com a correção.
Ok? Vamos à correção. A questão da atividade número 2, a resposta correta, a letra B, a exclusão do direito de voto aos analfabetos. Ok. Ainda do governo do Dutra, a cassação do Partido Comunista. Você tem lá, nós já havíamos comentado, um alinhamento do Brasil com o bloco capitalista. Então, é claro, essa perseguição ao Partido Comunista, ela se insere dentro desse contexto internacional da Guerra Fria, ok? Só os aspectos jurídicos que o professor lembra aqui. A justificativa para a cassação do Partido Comunista não podia ser assim, nós não gostamos de comunistas, né? No Tribunal Superior Eleitoral, são feitas duas ponderações no processo que corre em março de 1947. Primeiramente, o PCB foi considerado uma organização internacional a serviço de Moscou, porque era afiliado à Internacional Comunista. Então foi essa a primeira justificativa. E a segunda de que era antidemocrático, porque já no governo do Vargas, no primeiro governo Vargas, na ANL, a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, houve uma tentativa de tomar o poder e, entre os membros da ANL, aqueles que eram do Partido Comunista, que havia sido proibido há um certo tempo, né? Aqueles que eram comunistas se organizaram depois no PCB. Então, se colocou nas costas do PCB as responsabilidades da tentativa do golpe, daquele golpe frustrado em 1935. Como a Constituição dizia que um partido não pode defender princípios antidemocráticos, e o golpe tentado em 1935 foi considerado antidemocrático, então assim foram feitas essas duas justificativas para a cassação do partido. Você tem aqui a notícia, então você veja, um jornal de época chamado Amanhã, um jornal carioca, de 1947, anuncia que o parecer Barbedo, que era o relator do processo, anuncia o fechamento do Partido Comunista. E observe, por favor, bem no cantinho aqui, embaixo à sua esquerda, um bloquinho de notícia diz inconstitucional e anti-brasileiro. Então foi essa a justificativa e foi isso que foi vendido para a mídia, né, como motivo para o fechamento do PCB. O alinhamento do bloco capitalista também segue em 1947 com a assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. A liderança, é claro, norte-americana se explicava por duas razões. Veja, nós temos aí o período de Guerra Fria, então já é fácil você entender, né? O alinhamento brasileiro ao bloco capitalista significa um alinhamento aos Estados Unidos, que estão próximos de nós. Porém, há uma explicação mais anterior, que é a doutrina Monroe. Lembra-se, a gente decora assim, né? América para os americanos, a doutrina pregada pelo presidente James Monroe, presidente norte-americano, governou de 1817 a 1825. Bem, o presidente Monroe, na verdade, estava pensando mais naquele contexto da descolonização, de evitar que novamente os países europeus fizessem das nações americanas suas colônias, né? Nesse processo, eles foram importantes até para a independência, como, por exemplo, de Cuba, já analisamos isso, né? Bom, essa ideia da luta norte-americana, que foi o primeiro país a ficar independente da América, essa luta dos norte-americanos contra uma recolonização, se insere no desejo norte-americano de ter a hegemonia sobre o continente. O discurso todo do presidente James Monroe, que você encontra na internet, ele aponta bem para isso. Os americanos não estão pensando nos interesses de outros países, é claro, né? Estão pensando nos interesses de si mesmos, de si próprios, mas, em consequência, nós temos um apoio a essa liberdade para os países que eram colônia. Bom, futuramente, nós vamos ter aí uma primeira Conferência Interamericana em 1902, aqui no Brasil, dentro de doutrina Monroe, né? Não está dentro de Guerra Fria. Mas agora, em 47, sim, ela está totalmente inserida já num contexto de alinhamento com os Estados Unidos e dando as costas não só para os países capitalistas europeus, mas também para o bloco socialista liderado pela União Soviética, ok? Tem um fato curioso aqui, o professor lembra mais um aspecto do governo do Dutra. Vejam esta imagem. É a imagem do Hotel Quitandinha, em Petrópolis, chamado também Palácio Quitandinha. Ele foi construído em 44 para ser o maior hotel cassino da América Latina. Acontece que em 46, o presidente Dutra, que nós estamos estudando, proíbe os jogos de azar no Brasil. E aí o cassino vai quase à falência, vira um hotel, né? A princípio era bastante luxuoso por dentro. Há muitas imagens dele, você encontra aí na internet, muito bonito. Um lago mais ou menos com a forma do mapa do Brasil na frente do hotel, construído só para isso, né? E ele hospedou as comitivas dessa Conferência Interamericana em 1947, entre os membros importantes, aí o presidente Truman, né? O presidente norte-americano, esteve hospedado aí.
Mas o que o professor lembra aqui, e eu destaquei no slide, é que 46, então o presidente Dutra proíbe os jogos de azar, que acabaram virando uma espécie de monopólio estatal, né? O governo pode fazer jogos de azar, como as loterias, né, da Caixa Econômica, mas os empresários brasileiros não podem. Muito bem. Por último, o plano SAUTE. O professor já havia comentado, né? Saúde, alimentação, transporte e energia, o foco dos gastos do governo do Dutra. A gente chama isso de intervencionismo estatal, né, ou nacionalismo populista, por conta de que é o governo que assume o papel de promover o desenvolvimento. Ele não incentiva que o empresariado nacional promova o desenvolvimento, mas ele investe dinheiro por meio de alguns focos, entre eles esses 4, né? A saúde, alimentação, transporte e energia do governo Dutra. O dinheiro para isso veio principalmente de um superávit, uma espécie de poupança conseguida entre as exportações e as importações brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na exportação de alimentos. Superávit, então, é uma reserva. O país exporta mais do que importa, né? Exportando, entra dinheirinho. Você está vendendo, entra dinheiro. As importações são menores, então você compra menos, quer dizer, gasta menos o dinheirinho. E o Brasil fez então reservas. Essas reservas foram praticamente consumidas aí nesse plano SAUTE. Em grandes obras, o professor não diz que não sejam importantes, né? A pavimentação da Via Dutra, que nós chamamos hoje de Via Dutra, a rodovia Rio de Janeiro-São Paulo, a abertura da rodovia Rio-Bahia, a nacionalização de ferrovias inglesas, que o presidente Dutra compra ferrovias, na verdade, já meio sucateadas, mas compra de empresas inglesas, e a instalação da hidrelétrica do São Francisco, a chamada usina de Paulo Afonso, lá na Bahia. Bom, aí acontece assim, quando um governo gasta mais do que arrecada, a gente chama de déficit, o esgotamento, a dilapidação das nossas reservas, ok? A sucessão presidencial em 50, então, coloca no governo novamente o Getúlio Vargas, apoiado pelos dois partidos, PTB e um partido de São Paulo, PSP. Foco no Enem. Quando a gente fala do Enem, entenda o seguinte, as questões em história têm sempre um texto bastante grande. Você não vai ler esse texto logo de cara. Você vai para o comando da questão, que nesse caso aqui diz assim: considerando o período da história do Brasil entre 1946 e 1964, é correto afirmar que 1. O populismo é democrático, pois o Estado mantém as massas populares sob seu controle total. 2. Líderes populistas se dizem os salvadores dos pobres. 3. Dom Pedro II foi um típico populista do primeiro reinado. Estão corretas apenas. A técnica para você responder essa questão é a seguinte: o professor não vai mostrar para você como estudar história, mas como economizar tempo respondendo às questões em história. Na prova, você tem 2 minutos e meio para responder uma questão. Então você economize o seu tempo. Não leia o texto, vá direto para o comando da questão e analise as alternativas. Veja a número 1 aqui. Será que é certo isto? O populismo é democrático, pois o Estado mantém as massas sob controle? Veja que tem uma contradição. Se tem um controle total sobre a população, não pode ser democrático esse sistema, né? Aí você faz assim, um olho no gato e um olho no peixe. Olha a alternativa e olha o que você vai ter que responder. Bom, estão corretas 1 e 2? Bom, a 1 está errada, então a letra A não pode ser. Se a 1 está errada, a letra B também não pode ser. Veja lá, se a 1 está errada, a letra D, todas corretas, também não pode ser. Ou seja, a letra C é a alternativa correta. Professor, eu não analisei ainda a 2 e a 3. Não é necessário. Isso aí depois da prova, em casa, você baixa a prova, lê com cuidado e analisa. Aqui você tem uma questão que você economizou tempo e esse tempo pode ser precioso para você resolver outras ou você gastar em alguma outra disciplina ou lá na sua redação. Okay? Lembre-se, são 90 questões no primeiro dia do Enem e mais a redação. Todo o tempo que você puder economizar, ele é bem-vindo. Não se apaixone pelas questões, resolva-as. É o número de questões certas que vai garantir a tua entrada na universidade. Na aula de hoje, então, a resposta à letra C, a correta, nós estudamos aí o período da redemocratização e o governo Dutra, e na próxima aula vamos estudar o Getúlio Vargas. Por favor, guarde o seguinte aí, foco no Enem. O Enem você não faz para passar, você faz até passar. A prova não é o objetivo, é um meio para você realizar o seu sonho profissional.
Até mais.